mães também que abandonam, né, com os avós. Então, se a criança cresce, gente, com o sentimento de que não é amada, de que não é valorizada, que é desrespeitada, né, que a mãe não quis, que a mãe não rejeitou, que sentimento bom que ela vai criar dentro dela, né? E isso aí vai refletir dia a dia, segundo a segundo dentro dela. O inconsciente vai ficar explodindo isso aí dentro dela a vida inteira, até que ela resolva a se tratar. Até que ela pense assim, não, tem algo errado comigo. Tem algo, eu preciso de uma ajuda, né? Aí a pessoa vai procurar um profissional para poder ajudar. E ela, né, logicamente ela vai encontrar uma ajuda aí, porque realmente ela até a pessoa começa a perceber. Tem gente que às vezes fala: "Nossa, eu mesmo não tô me aguentando", né? Eu mesmo não tô dando conta de mim. Não sei se alguém já passou por isso, se já falou assim consigo mesmo, né? Nossa, hoje eu tô assim, eu sou assim, né? Pessoas muito ansiosas também, gente, né? De acordo com o que viu, com o que presenciou. E aí tem gente que fala assim, ah, eu fiquei ansiosa assim do nada. Não é do nada. Não é do nada que a gente fica ansiosa. A ansiedade é boa, sim. Tem o lado dela que é bom, mas tem o lado dela ruim, né? Então a gente tem que começar a perceber, tá me fazendo mal essa ansiedade? Eu tô ansiosa por medo, né? Então, o que que eu vi lá atrás que tá me deixando ir assim? O que que eu presenciei que me deixou assim, né? Né, Mônica? Com toda certeza. A Verinha falou, né, sobre a infância, né, que é a fase fundamental do ser humano, e é verdade, gente. 90% dos problemas, né, Cássia, que chegam pra gente, tá tudo relacionado com a infância. Tá tudo relacionado com a infância das pessoas. O que acontece, a criança, ela é muito egocêntrica. Ela se acha o centro das atenções. Então, tudo que acontece, por exemplo, se os pais se separam, eles acham que a culpa é deles. Porque eles são o centro das atenções, eles acham que eles fizeram alguma coisa errada. Eles nem sabem disso, mas eles crescem com uma culpa. Então, realmente, a infância é uma fase fundamental e tudo que acontece com a criança, né, dependendo do que acontece, reflete hoje na vida atual. O que a Cássia falou, assim, é tudo muito importante. A gente tem que ter um olhar, um cuidado. É uma palavra que se fala, a forma como se fala, né? O que você vai falar, porque às vezes você vai chamar uma atenção, mas aí essa forma como você está chamando a atenção. E desse jeito, gente, gritando, ninguém vai conseguir ensinar nada. A criança vai ter uma carga de adrenalina ali que primeiro ela vai levar um susto, né? Você chama a atenção da criança, primeiro momento ela vai se assustar com aquilo ali, né? Que a carga de adrenalina na corrente sanguínea, a criança vai se agitar ainda mais. Ela não vai aprender. E a partir daí começam os problemas. Aí começa a ansiedade, né? Porque os pais se separaram, porque a mãe brigou, porque sofreu bullying na escola, a professora chamou atenção. Então, a partir daí, a criança começa a desenvolver uma ansiedade. E aí os pais já acham, nossa, a criança está muito levada, eu falo com ele, não adianta nada. Gente, aquela criança pode estar precisando de algum problema, de alguma atenção. E aí ele cresce, né? Aí se torna um adulto ansioso. E a partir daí, né, gente, quem assistiu o podcast, eu falei sobre ansiedade, né? Eu tenho alguns trechos lá no meu Instagram, né, sobre esse podcast. Quem quiser assistir na íntegra pode me pedir no privado, que eu envio o link. E lá eu falei sobre a ansiedade, que é o que a gente está falando aqui. Nós estamos falando o fundamento disso, a raiz dos problemas que percorre um caminho até chegar numa ansiedade e, se não tratado, vira um transtorno.
partir daí, a gente consegue tratar. Claro, a gente consegue, né, Cássia? Quantas pessoas chegam, né, até nós? E, gente, uma informação legal em cima disso que a gente está falando aqui. 90% dos casos que chegam para a gente, as pessoas vêm com uma queixa. Por exemplo, perdi meu pai, ou me separei, eu estou muito triste, uma tristeza profunda. Ok, ninguém está preparado, né? Ninguém está preparado para perder alguém que ama. Mas quando você vai lá, começa o tratamento, a gente acaba encontrando justamente a raiz daquele problema, o que fez ele ficar numa tristeza tão profunda a desenvolver uma ansiedade. Por quê? Já tinha percorrido um caminho. Aquela perda ali, do falecimento ou um relacionamento, aquilo ali foi só a gota d'água. A raiz mesmo, ela tá lá nos primórdios, só lá atrás, desde a infância. Então é por isso que assim, a gente achou bem interessante esse tema para trazer aqui, porque a gente fala muito sobre ansiedade, né? É o assunto do momento, é muita gente realmente sofrendo de ansiedade, mas a gente não sabe, não entende por que isso está acontecendo, de onde vem isso. Do nada, nossa, você está bem e de repente, do nada, você começa a sentir palpitações, você começa a sentir tremores, você está impaciente, né? A pessoa te faz uma pergunta, você já quer socar, porque uma pergunta já é a gota d'água, né? E você começa a se isolar. Por que disso? Do nada, e de repente você começa a ficar totalmente, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Porque você começa a sentir coisas que você não identifica. Então a gente está aqui para falar justamente do porquê, para vocês entenderem um pouco mais sobre o que acontece com a gente desde a infância. Por isso a gente sempre fala, né, da necessidade da gente falar mais sobre terapia, desse assunto chegar mais no ambiente, nos lares das pessoas, porque muita gente está sofrendo e as pessoas não entendem, acham que é frescura. Ah, mas a pessoa tá assim, tá de frescura, ela tem tudo, ela não precisa estar assim. Gente, isso não é questão de dinheiro,